Olá! No vídeo de hoje temos a volta de um quadro aqui do canal que tava meio sumido. Eu nem lembro da última vez que ele apareceu aqui, inclusive, mas era um quadro que, apesar de não ser dos vídeos mais assistidos do canal, eu sei que era um tipo de vídeo do qual muita gente gostava, era um tipo de vídeo que tinha muito engajamento, então as pessoas que clicavam no vídeo costumavam ir até o fim dele, ou quase isso. E estou falando do quadrinhos e aleatoriedades do mês, que já aviso vai mudar um pouco, a começar pelo próprio nome do quadro, que não vai mais ser quadrinhos e aleatoriedades do mês, e sim quadrinhos e aleatoriedades dos últimos tempos. Porque eu fiquei pensando, às vezes eu ficava meio desanimada para gravar esse tipo de vídeo, porque eu sentia que, por conta de carga de trabalho, né, as outras coisas que tem que fazer aqui do canal, etc, as leituras conjuntas que eu toco, enfim, um monte de coisa que acontece na minha vida, às vezes não sobrava muito tempo para ver coisas, para ler alguns outros quadrinhos, então muitas vezes eu sentia que eu tava aparecendo aqui para gravar esse vídeo só porque tinha que sair todo mês, sabe? E aí eu acabava ficando meio desanimada, às vezes tentava arrumar tempo para assistir coisas só pra aparecer aqui no canal. Resumo da ópera, estava meio desanimada e eu percebi que o meu desânimo vinha por conta disso mesmo, assim, porque às vezes eu sentia que não tinha material legal o suficiente, aí eu acabava comentando sobre algumas coisas que eu nem necessariamente queria trazer aqui pra vocês, mas era coisa que eu tinha assistido, então bora falar. Então, a partir de hoje, eu vou comentar somente sobre aquilo que eu realmente quero comentar, então do que eu acho que vale a pena, em quesito série, filmes. Pode ser que eu comente, que eu fale mal de alguma coisa, na verdade, como vai acontecer hoje, mas é só que são algumas coisas relevantes por aí, eu acho que algumas pessoas gostariam de saber a minha opinião. Feito todo esse adendo aí, voltemos então, quadrinhos e aleatoriedades dos últimos tempos, não mais do último mês, ou do mês, enfim. Bora lá, então. Bom, a galera que tá aqui há mais tempo deve saber que no ano passado eu fiz um projeto de ler um quadrinho por mês, pelo menos. E deu muito certo, diga-se de passagem. Neste ano, eu tentei continuar, mas teve um mês em que eu falhei, que foi o mês de janeiro. Então, temos aqui somente os quadrinhos que foram lidos em março, em fevereiro, e um que eu li em dezembro do ano passado e eu gostei muito, inclusive gostei tanto que chegou a sair na minha lista de melhores quadrinhos do ano passado. Vou deixar aqui, foi um vídeo que eu fiz com participação especial de Digníssimo, ele comenta lá sobre as coisas favoritas dele também, a gente comenta sobre séries, filmes e quadrinhos. Isso, vou deixar linkado aqui pra vocês. Pois bem, eu comento lá, mas não queria deixar de comentar aqui, de trazer aqui, dado que foi um dos quadrinhos que eu li nos últimos tempos, que é o Dias de Areia, da Aimee de Jong. Este quadrinho sai pela editora Nemo e, bom, já disse, né? Eu amei demais. Na verdade, eu queria ler isso aqui, o intuito ao pegar isso aqui para ler foi por conta da leitura conjunta que eu fiz de As Vinhas da Ira, no ano passado do Clubinho, porque eu queria saber um pouco mais sobre o Dust Bowl, que foi um fenômeno que consistiu em tempestades de areias gigantescas que assolaram a região central dos Estados Unidos, e aí muitas famílias tiveram de migrar, e foi o caso da família que protagoniza As Vinhas da Ira. E aí eu fiquei sabendo por um seguidor, na verdade, Alexandre, um abraço pra você, de que este quadrinho, que tratava justamente do Dust Bowl, tinha acabado de ser publicado por aqui. E aí fui ler e eu amei. Não só fiquei sabendo mais sobre o Dust Bowl, mas aqui a gente tem um quadrinho que fala muito também do papel da fotografia, como que a fotografia é utilizada nesses momentos de desastres, e como isso pode ser bom ou ruim. Enfim, quadrinho sensacional. Eu falo mais sobre ele lá no vídeo de melhores quadrinhos do ano passado, então se você quiser saber mais, veja lá. Maravilhoso, gostei muito mesmo. Curiosa para ler mais desta quadrinista. Vamos agora para um quadrinho chamado Veneno, que foi um quadrinho que eu li para minha parceria com o Goethe Institut, e a gente já tem resenha para ele, eu vou deixar o link aqui. Saiu lá no canal do Goethe Institut, o GetTube, e aqui a gente tem a história de uma serial killer. E este quadrinho é um mix de ficção com não ficção, porque aqui a gente tem uma história moldura, então é uma história dentro de uma outra história, e a história que
que a gente começa a acompanhar aqui é a história de duas mulheres que estão em um trem, e esse trem, por conta de um acidente, vai ter que passar pela cidade de Bremen. A gente vê que uma dessas mulheres fica visivelmente incomodada com o fato de que vai passar por aquela cidade, e aí a gente fica sabendo o porquê. Quando mais jovem, ela foi para Bremen com a intenção de escrever um relato de viagem que lhe foi encomendado sobre a cidade, só que ela acaba chegando lá no dia anterior ao julgamento, na verdade, a decapitação em praça pública de uma mulher chamada Gescha Gottfried, que assassinou várias pessoas utilizando veneno de rato na comida que ela oferecia a elas. Gostei da leitura, gostei do traço também que a gente tem aqui, porque eu acho que ele contribui para o clima meio antigo e sombrio que a gente tem na história, sabe? Tem algumas páginas bem bonitas, inclusive, como esta aqui, ó. Acho que vocês conseguem ver agora sem o meu rosto. Entretanto, eu queria que o final tivesse sido mais desenvolvido. Eu achei que o final foi meio abrupto, assim, chegou o final e eu fiquei, ué, mas vai acabar aqui? Eu acho que ainda tinha tanta coisa legal para desenvolver, mas foi uma leitura muito válida e para quem gosta de histórias de serial killers, fica aqui a dica de uma. E aí, em março, eu li um quadrinho que certamente estará na minha lista de melhores quadrinhos do ano ao fim deste ano, porque, sério, eu amei isto aqui. Estou falando de The Encyclopedia of Early Earth, da Isabel Greenberg. Pelo que eu vi, a gente não tem tradução deste quadrinho aqui. Infelizmente, tem um outro quadrinho da autora que foi traduzido. Eu vou deixar a capinha aqui pra vocês. Sai pela Dark Side, inclusive, tal qual o Veneno aqui, se não me falha a memória. Mas para este aqui, nós infelizmente não temos tradução ainda. E editores, pelo amor de Deus, vocês precisam fazer alguma coisa, porque isso aqui é maravilhoso. Sério, fiquei muito surpresa. Eu nunca tinha ouvido falar deste quadrinho. Quem me deu de presente foi uma das minhas seguidoras mais queridas, que é a Lúcia. E aí, quando chegou aqui, primeiro que eu já fiquei impressionada com a capa, porque, sério, gente, olha que coisa mais linda. Vocês estão vendo que tem tipo uns, não sei se é hot stamp o nome disso, mas que você vai mexendo e aí você vai vendo algumas ilustrações que aparecem conforme o seu jeito de segurar a HQ muda. Enfim, lindo demais. E aí fui folheando e fiquei pronto, gente. Isso aqui, se não for maravilhoso, eu vou ficar muito triste, porque o traço é tão lindo. Eu vou deixar aí uma filmagem passando para vocês, enquanto eu falo sobre o quadrinho. Então aqui a gente tem esse lugar, digamos, chamado Early Earth. E essa história é protagonizada pelo menino que tá aqui na capa, que é o nosso storyteller, o contador de histórias. E eu não queria falar tanto assim do quadrinho, porque tem muita coisa aqui que é legal você ir descobrindo sozinho, sabe? Mas a primeira história que ele conta é justamente a história dele, que já é uma história interessantíssima, porque tem algo bastante insólito que acontece com ele e por conta disso ele precisa partir em busca de algo. Só que ele está no Polo Norte e ele acha que esse algo que ele está procurando está no Polo Sul. Então ele sai nessa jornada para procurar por esse algo. E nisso ele vai entrando em contato com outros povos, com outras terras, outras tradições, e ele vai contando as histórias da sua terra natal, mas também ouvindo e passando pra gente as histórias que ele ouve desses outros povos. Sério, muito, muito, muito legal. Muito diferente de todos os quadrinhos que eu já li. Livro cheio de referências, aliás. Ai, maravilhoso. E quero muito ler outra coisa da Isabel Greenberg também. Eu vi que ela tem uma HQ que, infelizmente, também não tem tradução por aqui ainda, que é sobre as irmãs Brontë. Preciso ler isto. Mas olha, isso aqui... 5 estrelas fácil pra mim. Eu amei mesmo. Lúcia, muito obrigada pelo presente. Acho que eu não teria lido isso aqui não fosse você, porque eu ainda não tinha ouvido falar do quadrinho. Então, muito, muito obrigada mesmo. Deixei aqui os quadrinhos de lado agora pra gente conversar sobre filmes, séries e músicas. Então, vamos lá, começando com filmes. O que eu vi nos últimos tempos e que eu gostaria de comentar aqui com vocês. Deixa eu ver, o primeiro desses aqui... Acho que foi Avatar, do James Cameron. Sim, todo mundo já viu esse filme, né? Acredito eu. Eu assisti no cinema e é um tipo de filme que eu acho que
funciona muito melhor no cinema, porque o James Cameron é uma pessoa em toda a questão visual, né, que é realmente incrível. Eu já mergulhei com o cilindro, né, que é aquele tipo de mergulho que você consegue ir mais fundo e ficar um bom tempo embaixo d'água. E em Avatar, em alguns momentos, eu sentia que eu estava mergulhando, sabe? E as coisas pareciam tão reais. Eu vi em 3D e IMAX, recomendo muito. Aliás, se bem que acho que agora não tem mais como, né, porque o filme já saiu de cartaz. Mas enfim, se algum dia tiver a possibilidade aí, recomendo. E você via os peixinhos passando, sabe? As criaturas do mar, digamos, e dava vontade de estender a mão para pegar, porque parecia tão real, tão bonito. Sério, o filme é lindo demais, mas como eu até coloquei na minha resenha, entre muitas aspas, lá no Letterboxd, o meu perfil do Letterboxd, aliás, está aqui na descrição do vídeo, eu dei 3,5 estrelas, mas essas estrelas foram praticamente todas por conta da experiência no cinema, com IMAX e 3D, porque o roteiro, gente, que roteiro fraco. Assim, o primeiro roteiro, no caso, o primeiro filme, já tem um roteiro que eu considero bem fraquinho, mas esse segundo eu achei pior ainda, sério. Eu achei que o foco foi 100% no visual e o roteiro ficou 100% de canto. Eu preferia ter esperado mais tempo para ver a sequência e ter um roteiro melhor trabalhado do que ver o roteiro que a gente viu nesse filme, porque é uma coisa bem simples, não muito desenvolvida, eu não consegui me conectar muito com os personagens. Tem algumas cenas ali que são bem clichês, assim, bem daquelas pra te emocionar mesmo, mas eu fiquei zero emocionada, não consegui me conectar com os problemas de alguns personagens. Então, foi isso, um filme que me impressionou muito pelo visual, mas, por exemplo, não assistiria em casa. Se eu tivesse assistido em casa, inclusive, não sei nem se eu teria chegado ao fim. Foi uma experiência visual mesmo. Aí depois entrei numa sequência de Oscar, depois do Avatar, até porque a gente teve uma promoção maravilhosa daquela semana do cinema, sabe? Não sei se foi pro Brasil inteiro, mas, nossa, a gente se esbaldou aqui. Metade dos filmes que eu vou comentar aqui a gente assistiu durante essa tal da semana do cinema, em que você pagava, acho que era R$ 10 no ingresso, então o cinema tá caro, né? Pois bem, o primeiro deles foi The Fabelmans, e eu amei demais esse filme. Eu acho que... Ai, difícil dizer, porque eu gosto muito de alguns filmes do Steven Spielberg, mas esse, se não é meu favorito, é um dos meus favoritos dele. Esse sim faz um excelente trabalho com o roteiro, você consegue se conectar com os personagens. É um filme muito pessoal do Spielberg. Eu já assisti a várias entrevistas do Spielberg, então conheço bem a história dele, e eu acho que é um filme ainda mais especial quando você sabe da história do Spielberg, porque a questão da metalinguagem, que já é muito evidente até para quem não conhece a história do Spielberg, fica ainda mais evidente quando você sabe da história dele. Inclusive, não vou negar, queria que ele tivesse levado o Oscar de melhor direção, porque, olha, eu acho que ele deu sangue nesse filme. Aí, ainda nessa semana do cinema, nós vimos também os Banshees de Inisherin, acho que é assim, né? Dei 3,5 estrelas, se não me falha a memória. Aliás, para The Fabelmans eu dei 4,5 estrelas e coraçãozinho. Mas então, acho que foi 3,5 estrelas para os Banshees. E eu achei o filme meio esquisito, na verdade. Não sei se eu também estava com expectativas altas, porque eu já tinha visto um outro filme do mesmo diretor, que foi o Três Anúncios para um Crime, e achei ótimo. E aqui o filme não me agradou tanto. O Digníssimo acho que gostou menos do que eu ainda. Porque no filme nós basicamente temos a história de dois amigos, mas do nada um dos amigos decide que quer romper com o outro. E aí ele simplesmente para de falar com esse amigo e o outro quer entender o porquê, fica tentando forçar o convívio novamente, porque não quer perder aquela amizade, mas o outro amigo está irredutível. E, resumindo bem, o filme é basicamente isso. Então, um tentando fugir do outro, o outro tentando se aproximar, tentando entender o porquê de aquilo ter acontecido. E eu fui pesquisar um pouco sobre o filme, porque eu fiquei, gente, não é possível. Eu acho que eu perdi alguma coisa, porque eu tava vendo a galera falar muito bem desse filme. E aí eu vi algo que me fez olhar pro filme com olhos mais gentis, digamos, que foi ver que o filme aparentemente é uma alegoria
para a situação da Irlanda, né, das duas Irlandas, da divisão, etc., por conta da guerra. Então, lutaram juntos na guerra contra a Inglaterra e depois se separaram, né? Tem essa questão. Mas eu acho que o filme deveria falar por si só e não precisar disso para que eu olhasse com olhos mais gentis. Eu sei que muita gente aí gostou, tá? Que nem precisava dessa informação para olhar com olhos mais gentis, mas pra mim realmente não funcionou. Foi um filme ok, achei que algumas coisas poderiam ser melhor desenvolvidas. Eu vi uma galera também falando que, ai, mas essa é a graça, deixar em aberto. Não funcionou. Pra mim não assistiria novamente. Outro ao qual não assistiria novamente definitivamente, e aí eu sei que trata-se de uma opinião impopular, que é o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Acho que é assim, né? Eu chamo de Tudo Doido, porque esse nome é muito longo, então eu e o Digníssimo falamos Tudo Doido pra resumir. E, enfim, fomos assistir no cinema também. E, gente, eu juro, parecia que eu estava assistindo a um pesadelo. Parecia que eu estava dentro de um pesadelo, na verdade. Sério, nossa, eu não gostei desse filme nem um pouquinho. Foi um que eu realmente só fiquei na sala até o fim pra tentar entender por que todo mundo tava falando tão bem desse filme, falando que ia levar todos os prêmios, como realmente levou, né? Mas sério, tem algumas discussões ali legais, entendo, mas eu achei extremamente sem noção. Eu acho que tem muita coisa ali que é tipo o bizarro pelo bizarro, e eu não gosto disso, isso não funciona pra mim. O bizarro pra mim funciona como alegoria pra algo, com alguma mensagem por trás. Lembrei muito de uma coletânea de contos de um autor russo que eu adoro, que é O Marcador de Página e Outros Contos, e eu digo que lembrei disso porque lá a gente tem muitas histórias com caráter absurdo, mas você vê que tem uma mensagem por trás, não é o absurdo por si só. E em muitas cenas do Tudo Doido eu senti que era isso, assim, só pra chocar, sabe? Eu só consigo lembrar daquela cena em que um personagem, deixa eu ver como é que eu posso falar aqui pra não dar spoiler, tenta acertar um certo alvo com uma parte de seu corpo. Acho que todo mundo que assistiu sabe ao que eu estou me referindo. Sério, naquela cena eu fiquei, gente, o que é isso? Aliás, não só nessa cena, em várias outras. E, gente, eu devo ter assistido a uns 5 vídeos de resenhas desse filme, eu li avaliações positivas. Sério, eu fiz o que eu pude pra tentar entender, mas assim, não consigo. Bom, mas sou minoria, aparentemente, né? Porque realmente levou um monte de prêmio aí, mas pra Tudo Doido, mais conhecido como Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, eu dei 2 estrelas, se eu não me engano. Pois é. Mas gostei que a Michelle Yeoh ganhou o Oscar de melhor atriz, porque eu acho que é sempre bom ver alguém que não é branco ganhando o Oscar, porque né, já temos a rodo, e eu acho que a atuação dela realmente foi muito boa, apesar de que a minha torcida era pra outra, nós falamos já sobre isso. Aí temos também Triângulo da Tristeza, que foi um filme que funcionou mais pra mim que o Tudo Doido, mas ainda assim não funcionou tanto. Isso porque eu acho que a gente teve desequilíbrios muito grandes entre os atos. O filme é dividido em 3 atos, se não me falha a memória. A gente faz um tempo que eu assisti a esses filmes, por isso que eu acho que eu já falei várias vezes, se não me falha a memória, se não me engano, porque tá um pouco distante na minha memória pra filme não é tão boa quanto pra livro, mas se não me falha a memória, o filme é realmente dividido em 3 atos e eu senti que a gente tem um desequilíbrio entre eles. Entendi a crítica que foi feita, se você não sabe da história. Aqui a gente tem como protagonistas, pelo menos inicialmente, né, um casal de modelos que recebe um convite para embarcar numa embarcação de luxo, então onde tem funcionários ali para servi-los a todo momento, fazerem todas as suas vontades. E aí a gente tem mais pessoas muito ricas ali no meio. E aí a gente consegue ver algumas bizarrices que acontecem nesses meios, essa galera que tem muito dinheiro e não tem a menor noção da realidade. E acho que isso é bem passado, mas ainda assim eu gostaria de que alguns aspectos do filme tivessem sido melhor trabalhados. Eu acho que tinha mais potencial, sabe? Eu não vou desenvolver muito aqui porque eu daria spoiler, até porque a questão aqui nem é, bom, o pessoal aí que entende mais de cinema do que eu já deve ter percebido que a minha intenção aqui é zero bancar a crítica de cinema, é só dar as minhas impressões sobre as coisas que eu assisti. Então, assim, assistiria novamente?
Não, mas também não foi uma experiência assim super sofrível como foi o Tudo Doido pra mim. Aí também na semana do cinema, finalizando os filmes aos quais nós assistimos na semana do cinema, assistimos a Tar. E desse eu gostei bastante. Dei 4 estrelas pro filme. E a minha torcida no Oscar de melhor atriz era pra Cate Blanchett, porque realmente eu acho que esse é o papel da vida dela. Gostei muito, fiquei impressionada com a atuação. Como eu disse, não fiquei triste que a Michelle Yeoh levou o Oscar, mas a minha torcida estava realmente com a Cate. Então, em Tar, a gente acompanha a maestrina, que é interpretada pela Cate Blanchett, chamada Lyria. Ela é a maestrina da Filarmônica de Berlim, que quem conhece aí o ramo deve saber, né, que é uma orquestra muitíssimo renomada. Então, o fato de ela ser a maestrina da Filarmônica de Berlim já diz bastante sobre a competência dessa mulher. No presente da narrativa, um livro sobre a vida dela está para ser lançado, porque, né, a mulher tem uma carreira invejável, é uma pioneira num campo tão dominado pelos homens. Ela também com um baita desafio em vista, que é gravar junto da orquestra a Quinta Sinfonia de Mahler. E enquanto tudo isso acontece, alguns segredos da Lídia começam a ser expostos. Segredos esses que ela definitivamente não queria que viessem à tona, que podem acabar com a imagem dela e que nos levam a refletir bastante sobre a questão do poder e da manipulação. Não acho que é um filme que vai funcionar todo mundo, porque ele tem muitas discussões sobre música. No começo, já logo no começo, a Lídia tá sendo... Lídia, na verdade não Lídia. A Lídia tá sendo entrevistada e aí é uma baita conversa. Para mim, que estudei música, gosto muito de música clássica, etc., é super interessante, mas eu acho que pode ser um pouco exaustiva para quem não entende ou não gosta do assunto, e nem precisa gostar, tá? Não tô aqui querendo me colocar num pedestal, nem nada do tipo. Mas excelente, sério, o trabalho da Kate, louvável, ela fala alemão com a orquestra. Eu vi que maestros elogiaram muito a performance dela, e eu não manjo nada dessa parte, tá? Mas vi que ela foi muito elogiada mesmo, então assim, Kate, rainha. E por fim, o último filme ao qual nós assistimos, que foi bem recentemente, inclusive, foi o filme do Mario. Sim, destoando aqui completamente do resto da lista, né? Mas então, assistimos ao filme do Mario e eu gostei, achei bem legalzinho. Dei 3,5 estrelas, o que, pensando bem, eu acho que eu devia baixar um pouco a nota dos Banshees, talvez porque eu gostei mais de Mario do que dos Banshees. Mas enfim, Mario não é nenhuma obra de arte, nem nada do tipo, né? Mas de novo, nem precisa, é um filme bem divertido. E acho que quem joga Mario desde pequeno, né, cresceu aí com o Super Nintendo, vai adorar, tem muitas referências ao jogo, mas eu acho que eles fizeram um bom trabalho também em colocar a franquia ali para quem não jogou os jogos da franquia, porque tem algumas demonstrações ali de algumas coisas que acontecem, como os poderes são utilizados, tipo a florzinha, por exemplo, a famosa florzinha. Se alguém aí tiver assistido ao filme e não tiver jogado Mario e tiver gostado ou não, deixa aí a opinião nos comentários, mas acho que é um filme que vale bastante a pena assistir, divertido, e se tiver continuação, irei assistir. Aliás, o Jack Black, gente, meu Deus, maravilhoso. Sobre séries, no momento estamos assistindo a temporada mais recente, a 4ª temporada, acho, do Mandaloriano, então quando a gente finalizar eu comento aqui. Estamos também terminando a 5ª temporada de The Crown, mas terminamos 2 séries, que foram The Last of Us e His Dark Materials. Vou começar por His Dark Materials, que eu acho que a tradução da série talvez tenha ficado Fronteiras do Universo, a tradução do título, porque é a série que adapta a trilogia do Philip Pullman, Fronteiras do Universo, ou no original His Dark Materials. Eu amo essa trilogia. E essa temporada mais recente, a 3ª, foi a última temporada, então a série foi encerrada. E eu gostei da adaptação. Tem alguns pontos de bastante divergência, mas eu acho que nessa última temporada não divergiram
tanto assim. Tem algumas cenas que eles colocaram ali que eu fiquei, caramba, parecia que eu tava realmente vendo exatamente o que estava escrito no livro. Acho os efeitos especiais ótimos, gostei muito da escolha do elenco também. Não é uma série que virou favorita, nem nada do tipo, ao contrário dos livros que eu realmente amo, mas achei que valeu a pena assistir. Achei que finalmente tivemos uma boa adaptação de Fronteiras do Universo. Perfeita? Não, longe disso, mas achei satisfatória. E The Last of Us. Então, primeira temporada, né, que é a única que nós temos por enquanto. Eu não joguei o jogo, digníssimo sim, então ele já conhecia boa parte da história, né? Praticamente toda a história, mas ele ainda gostou da série e eu gostei também, só que eu achei que no final a gente teve uma caída. Eu acho que a série podia ser mais longa, porque eu achei que os últimos 3 episódios, especialmente os últimos 2, ficaram bastante corridos. Tanto que no último episódio eu senti que a gente não teve nem o desenvolvimento da tensão necessária, sabe? Assim, tem algo ali muito crítico acontecendo, mas e aí se você tiver preocupado com spoiler, talvez seja bom pular aí os próximos 20 segundos do vídeo ou pular para a próxima sessão, porque depois de The Last of Us a gente já vai falar das músicas. Então, eu senti que quando o Joel vai lá tentar salvar a Ellie, não tem atenção construída para eu ficar grudada na cadeira e, meu Deus, será que ele vai conseguir? Não, eu tinha certeza de que ele ia conseguir e de que ia dar tudo certo ali, sabe? Eu acho que em 2 episódios a situação podia ser melhor desenvolvida, sabe? Deles vendo se tinha algo que eles pudessem fazer pra salvar a Ellie, então conseguir pegar ali o que precisavam pra produzir talvez uma vacina pro Cordyceps, mas sem ter de levar a Ellie à morte. Não, o que aconteceu é o Joel acordou lá, aí a Ellie já estava lá na maca pronta para a cirurgia e foi tudo muito rápido. Basicamente isso. Mas assim, no geral, gostei da série e tô curiosa para ver o que vem a seguir. Então, séries, finalizamos e vamos agora para a música. E eu nem pretendia falar de música, só que no vídeo que eu fiz para falar das melhores séries, filmes, quadrinhos, etc., algumas pessoas perguntaram sobre música, né, se não dá para colocar isso como categoria. Vou tentar lembrar para o deste ano, mas resolvi falar aqui então, porque a verdade é que desde outubro, eu acho que desde outubro do ano passado, eu basicamente só ouço as mesmas músicas. São as músicas que estão no Midnights, da Taylor Swift, e no The Car, do Arctic Monkeys. Sim, gente, nossa, fiquei viciada nos álbuns. Os dois, inclusive, saíram no mesmo dia, né? Então eu ficava, meu Deus do céu, o que eu vou ouvir primeiro? Acabei escolhendo o do Arctic Monkeys pra ouvir primeiro, logo em seguida ouvi o da Taylor. E, enfim, gostei muito dos álbuns. Caso vocês queiram saber aí o meu top 5, Midnights, deixa eu ver, seria... Eu vou tentando lembrar as faixas aqui, não vou falar em ordem, tá? Eu gosto muito de Lavender Haze, de Maroon. Gosto muito de Snow on the Beach, que é o feat com a Lana. Ai, eu fiquei tão feliz quando soube que isso ia sair. E assim, eu sei que muita gente aí ficou falando mal, porque a Lana praticamente não canta, mas, gente, eu acho a letra tão Lana Del Rey, eu acho que fica tão nítido que ela tá envolvida ali. Inclusive, eu vi a Lana falando que a Taylor queria que ela cantasse o segundo verso inteiro, mas a Lana ficou mais ali na produção mesmo. E, ai, eu amei de qualquer maneira. Gosto muito também de You're on Your Own, Kid. Acho que é a minha favorita do álbum, talvez. Gosto muito dessa música. E... qual seria a outra? Mastermind, ou Vigilante Shit, ou Karma. Ai, eu gosto muito das músicas do álbum. Eu acho que a única de que eu não gosto muito é a Sweet Nothing, que eu acho bem... não gosto muito dela, não. Mas o resto, Taylor arrasou, na minha opinião. E pro The Car, seguinte, eu sei que muita gente aí fica esperando, né, os fãs do Arctic Monkeys ficam esperando por um novo AM. O AM, pra quem não conhece, primeiro, pelo amor de Deus, você deveria conhecer, esse álbum é maravilhoso. É o álbum mais famoso do Arctic Monkeys, e merecidamente, porque eu acho esse álbum realmente, ó, uma obra-prima. Pra mim, não tem uma música ruim naquele álbum. Maravilhoso, é um dos meus 3 álbuns favoritos da vida. Já conversamos sobre isso numa tag aqui sobre música. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo pra vocês. Só que eles mudaram muito, né? Eles lançaram depois do AM o Tranquility Base Hotel and Casino,
que já mostrou bem essa mudança. O Tranquility Base, se eu não me engano, é de 2018, acho que é. E eu lembro de que quando eu ouvi aquele álbum pela primeira vez, eu fiquei, gente, o que que é isso? Que banda é essa? O que tá acontecendo? Achei muito estranho. Só que depois eu comecei a ouvir mais, assim, falei, não, vou dar mais uma chance, ouvir. E aí eu fiquei, gente, isso aqui, cara, genial. Gostei muito das referências, as letras. Ai, as letras do Alex Turner, meu Deus do céu. Enfim, realmente gostei muito. E aí o The Car veio ainda na mesma pegada, né? É um álbum diferente do Tranquility Base, mas eu senti que vai numa continuação e eu amei, gente, o instrumental desse álbum. Eu acho que assim, a chave para você aproveitar o álbum é não ir pensando que, ai meu Deus, cadê o AM 2.0, sabe? Não, esquece isso, gente. Os caras já mudaram, não é mais aquele o som deles. Pode ser que algum dia eles voltem, pode ser, mas eu não contaria com isso e aproveitaria o que a gente tem aí agora. E sério, eu gostei muito do álbum. Vamos para as minhas favoritas. Eu amo There Better Be a Mirror Ball, que é a primeira música do álbum, né? Nossa, amo demais. Gosto muito de Sculptures of Anything Goes. Inclusive, eles abriram o show aqui de São Paulo, que eu assisti, inclusive foi maravilhoso. Mas enfim, eles abriram o show com essa música e eu achei que ficou perfeito. Body Paint, gosto muito de Body Paint. Mr. Schwartz, que eles nem tocaram aqui, né? Tristeza. E I Ain't Quite Where I Think I Am, que eles também não tocaram aqui. Eu fiquei chateada, mas tudo bem. Se você ouviu uma vez só e não gostou, tenta ouvir de novo, com carinho, com a cabeça aberta. Mas se você ouvir mais uma vez e perceber que não gostou mesmo, então é isso aí. Só aceita que a banda não faz mais o seu estilo, mas entenda a galera que é saudosa do AM, porque realmente aquele álbum, né? Um acontecimento. E aí temos também o novo álbum da Lana, o Did You Know There's a Tunnel Under Ocean Boulevard, né? Gente, essa galera com uns nomes enormes de álbum, né? Pelo amor de Deus. E então, a galera tá me perguntando no Instagram sobre o álbum. Ai, pra mim tá meio que sendo o mesmo esquema do Jesus Blue Bannisters, que foi o último álbum dela antes desse mais atual, né? Que não foi de primeira, sabe? O Blue Bannisters, na verdade, ainda nem foi. Eu sigo insistindo vez ou outra, mas eu não gosto de muitas músicas do álbum. E com o atual, que eu vou chamar de Ocean Boulevard, porque o nome é muito grande, eu acho que é a mesma coisa, assim. Eu gosto muito de algumas músicas, mas no geral, acho que no meu top álbuns da Lana, os dois últimos álbuns dela estão bem lá embaixo. Vamos ver se isso muda, né? Até porque eu ainda preciso ouvir mais o álbum. Eu ouvi, acho que 2 vezes só, queria ouvir mais ainda. Porque o que acontece? Eu ouço esses álbuns da Lana, aconteceu com o Blue Bannisters e aconteceu com o de agora. Eu ouço e fico, putz, não sei se gostei. Só que aí eu lembro de todos os álbuns da Lana que eu amo, aí eu volto a ouvir os outros, e aí só depois eu falo, ai, tem que ouvir mais um novo ainda, né? E aí volto a dar uma chance. Então eu tô nesse processo de ouvir os álbuns antigos da Lana ainda, então daqui a pouco eu volto pro Ocean, e aí quem sabe a gente conversa sobre ele no próximo vídeo de quadrinhos, já até esquecendo o nome do quadro. Quadrinhos e aleatoriedades dos últimos tempos. Enfim, espero que vocês tenham gostado do retorno do quadro. Prometo que não vou ficar mais tanto tempo sem fazer. Como eu disse, não vai mais ter todo mês, muito provavelmente. Pode ser que tenha, tá? Mas, a princípio, não contem com isso. Mas a cada, pelo menos, 2, 3 meses, vou tentar trazer um compilado aí do que rolou de quadrinhos e aleatoriedades nos últimos tempos. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda, e de deixar recomendações também, por favor. Filmes, séries, músicas, podem colocar aí, que eu já segui muitas recomendações de vocês e, ó, maravilhosos. Um beijo pra vocês e até os próximos vídeos.